história. Então vamos tentar exaurir toda a história, vocês vão ver a história recente. Eu vou ver se não falo do avivamento do mês passado. Vocês sabem que nos Estados Unidos houve um avivamento no mês passado. Deus é aquele que sempre é capaz de suscitar coisa nova, né? Houve a reforma, o principal foi Lutero. Dentro de pouco tempo todo mundo estava ritual, fazendo por fazer, aquela frieza, aquela mornidão. Foi preciso que Deus suscitasse o pietismo, que foi uma renovação da reforma. Os reformadores foram praticamente 5 movimentos. Os luteranos com Lutero, os calvinistas com Calvino, os zwinglianos com Zwinglio, os anglicanos com o rei Henrique VIII e os anabatistas com Menocimo, Jacó Spener e outros, né? Os anabatistas, hoje conhecidos como menonitas, eram muito parecidos com a gente. Eles gostavam de batismo por imersão. Então, o que os outros reformados, não eram os inimigos católicos, não, os outros reformados faziam com eles? Levava para o rio e afundava, e ficava segurando eles lá no fundo. Será que vocês gostam de batizar? Então, matava tudo desse jeito. Os outros reformados. A perseguição dentro da família é muito pior do que de fora. Eu estava num congresso e um pregador disse o seguinte: o dia que a Universal subir, ocupar o lugar da Globo, vocês vão ver o que é perseguição, né? Por enquanto ela está por baixo, ela está quietinha, né? A Globo está mandando, está espalhando lixo aí para todo lado. Mas o dia que a Globo descer e a Record subir, vocês vão ver o que é peso de perseguição. E é uma verdade absoluta, é uma verdade absoluta. Então nós vamos ver hoje o século atual. Vamos saltar da Idade Média para o século atual, é a última aula hoje, né? E nós vamos ver como que tudo isso que nós vivemos hoje surgiu. Dá um break aí, para não ficar filmando a nuca. Então nós vamos ver o século XX e o século XXI, né? A história do que ocorreu nesse período, né? O homem é especializado em criar confusão e problema, e Deus em resolver. Por isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem sobre a minha igreja. O que Deus fez nesses anos aqui, 100 e poucos anos, não é brincadeira, vocês vão ver, né, na história. Nós vamos começar com o movimento da Rua Azusa, que o Felipe citou ontem, né? Inclusive, Felipe, gostei muito da sua abordagem, foi muito ilustrativa, muito educativa, trouxe muito conhecimento. Porque uma boa mensagem não é só fazer as pessoas arrepiar a nuca, não. Tem que deixar informação para ele usar de segunda a sexta. Porque há um grupo de irmãos, nós vamos abordar aqui agora, que só quer arrepiar a nuca dos outros. Foi uma bênção, todo mundo arrepiou a nuca. Alguns chorou, outros caíram, outros tribuchou. E informação para segunda a sexta? Nada? Não é mensagem, né? É show, é performance, é espetáculo. A mensagem tem que ter conteúdo de ensinamento. Então esse movimento da Rua Azusa, como foi que ele iniciou? Deus sempre está tentando despertar o seu povo, criando coisas novas, incentivando, animando, despertando, trazendo novidade, né? Havia um sujeito chamado Charles Parham, que tinha uma escola. E nessa escola começou a haver manifestação do Espírito Santo de Deus. Esse moço, William Joseph Seymour, que era negro, cego de um olho, que não podia participar da classe, que ficava pelos cantos lá para estudar, resolve migrar para Los Angeles, estava no Texas. Lá em Los Angeles, ele começa aquilo que o Felipe disse ontem, aquele trabalho lá na Rua Azusa. Essa rua não existe mais, eu estive em Los Angeles, fui procurar a Rua Azusa, ela não existe mais. E ali, Deus manifestou de maneira tremenda, trazendo algo que era inusitado. Sempre Deus faz isso, Ele traz algo inusitado para despertar o interesse das pessoas, e o envolvimento e o apego com as coisas de Deus. As pessoas iam
Primeiro, os de fora via, né, aquele barulhão, aquela coisa toda, e via fogo no prédio. As pessoas iam para observar o que estava acontecendo, jornalista, o que jornalista fez de artigo, de matéria, né, pichando, só que deu efeito contrário. As pessoas iam para ver se realmente era aquilo que o jornal disse. Chegava lá e ficava. Diz que o líder era o Seymour, só que o Seymour não liderava coisa alguma, ele simplesmente ficava lá com a cabeça dentro de uma caixa de sapato, ou caixa de verduras, e quem liderava era o Espírito Santo. Ele não pregava, as reuniões eram 24 horas por dia, ele não pregava, ele não fazia nada, ele não tinha capacidade para isso, era uma pessoa muito limitada. O Espírito Santo ia fazendo a obra. E ficou conhecido na história como o movimento da Rua Azusa, né? Começaram com 30 pessoas, né? Houve aquele manifestar tremendo de Deus, né? E ninguém deteve esse movimento, né? Em breve, muitos já sabiam que o Senhor estava operando na Rua Azusa, em Los Angeles. Pessoas de todas as classes sociais começavam a vir às reuniões, né? Essa é uma das características da manifestação de Deus. Eu costumo dizer que a igreja é o único ambiente do mundo que o gari e o governador sentam lado a lado. E em todo lugar tem esse negócio de classe social, essa babuzeira toda, quem tem título, quem tem anel no dedo, sei o quê. No reino de Deus não tem isso. No reino de Deus todos nós somos iguais. Não tem título, não tem anel, não tem essa babuzeira, não tem classe social, né? Isso começou a manifestar lá em Los Angeles. Todo mundo ia e todo mundo era igual. Esse é o nobre, né? O William Joseph Seymour, né? Negro, caolho, né? Ele alugou esse negócio aqui, ó, Fé Apostólica, né? Onde houve o grande derramamento do Espírito Santo. Eu vou adiantar para vocês já. Muitos movimentos surgiram depois em reação a isso aqui. Porque o que Deus fez aqui, as pessoas começaram a repetir e repete até hoje, né? Se você for na Assembleia de Deus hoje, eles estão repetindo o que aconteceu lá em 1906. Os primeiros acampamentos de avivamento dos Estados Unidos, eles começaram a bater palma, não se batia palma na igreja, era desrespeitoso, a igreja tinha que fazer silêncio, né? Até hoje é automático, né? Vamos cantar? É os bonequinhos automáticos. O homem é mestre para fazer isso, né? A Assembleia de Deus faz isso até hoje, né? Na Assembleia de Deus, para você ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Algumas manifestações de avivamento na Bíblia não tinha falar em línguas, outras tinha. Uns entendia tudo, outros ninguém entendia nada. Mas as pessoas não atentam para isso. Elas querem repetir o que Deus fez para dizer o seguinte: Deus está presente. Vou contar uma piada para amenizar a coisa, está ficando muito pesado. Diz que um dia tinha uma reunião de igreja assim, e um bêbado chegou na porta, o diácono não deixou ele entrar. Falou: que é isso, você não vai entrar não, você está bêbado. Falou: o que está acontecendo aí dentro? Deus está operando, você não está vendo? Aquele barulhão, aquele griteiro. Falou: mas Deus não usa anestesia não. Por quê? Porque quando Deus operou e houve barulho, as pessoas continuam fazendo barulho para mostrar que Deus está... Não, Deus não se prende à regra. Um dos ceguinhos, Deus fez lodo e passou no olho, o outro não. Imagina os dois encontrar e... era cego, eu também era. Eu fui curado por Jesus, também fui. Como que foi sua cura? Sim. Então a sua não foi muito verdadeira não, porque foi diferente da minha. Como se Deus estivesse preso a padrões, a repetição, a regra. Deus não está preso a isso, né? Perseguição por parte da imprensa fazia que mais pessoas viessem, né, à Rua Azusa. Havia temor, santidade, não maldizia os inimigos, eles sabiam quando magava o Espírito Santo. Por isso eles tinham uma posição, né, de temor. E isso deve estar dentro de cada um de nós. Nós não temos obrigação nem direito de falar mal de ninguém. Nós temos que expressar o nosso interior. O Senhor lutava por ele todos os dias, o falso era separado do real pelo Espírito Santo. Quem queria se unir ao grupo tinha que ser sério. Esse é o propósito de Deus manifestar, sempre trazendo seriedade, né? O ambiente era insuportável para os carnais. Só podia permanecer lá
na Rua Azusa quem tinha propósito com Deus, né? O irmão Sermo era o líder nominal. Na verdade, o Senhor liderava. Não havia plataforma, púlpito, todos estavam no mesmo nível. Você sabe que esse negócio de plataforma? Plataforma é aquele puleirão alto que tem lá no auditório, né? E isso dá um status para quem está lá em cima. Já viu as pessoas chegarem lá e dizer, eu estou com a perna tremendo. Por quê? Porque ele está num lugar de glória. Não existe isso, irmãos. Tudo é igual. Aquilo ali é só para que as pessoas tenham facilidade para ver quem está lá na frente. Quando Deus manifesta, não tem essas coisas, né? O irmão Sermo se limitava a ficar atrás de uma caixa com a cabeça dentro dela. O povo vinha encontrar-se com Deus e não com o Sermo. Ele estava ali, os cultos eram contínuos, 24 horas por dia, não tinha começo nem fim, não tinha louvor, não tinha grupo de louvor, não tinha essa coisa toda que a tradição consta, não. Era manifestação, presença de Deus. Eu falei que não ia falar do último avivamento, mas como que ele aconteceu? Eles tinham uma reunião rotineira como a gente tem, né? Como Zacarias estava lá no templo e quando ele vê o anjo perto dele, você vai ter um filho. Como? Eu já sou velho, não sei o quê. Então você vai ficar mudo para você poder deixar de ser incrédulo. Ele não esperava que o anjo aparecesse ali. Nessa reunião desse avivamento do mês passado, agora nos Estados Unidos, teve uma reunião rotineira e um rapaz ficou da universidade, uma universidade metodista, um rapaz ficou lá para confessar os seus pecados e orar a Deus. Como ele demorava, 19 veio vê-lo. Os 19 foram tomados pelo Espírito Santo. Foi 8 dias ininterruptos de reuniões de culto, por causa de uma confissão de pecado e uma posição diante de Deus, né? Deus manifestou. Eu trouxe algumas imagens de alguns avivalistas aqui. Esse computador está com essa história de... Apertei alguma coisa? Pode fazer. A partir de Azusa, o fogo do avivamento espalhou-se por toda a nação americana. Centenas de congregações dependentes foram formadas da noite para o dia, provendo a base para o que viria a ser as igrejas Assembleias de Deus. Muitas igrejas se dividiram, congregações inteiras passaram para o movimento pentecostal. O que é o movimento pentecostal? É a manifestação do Espírito Santo. Não é restrito à Assembleia de Deus, é qualquer um que buscar o Espírito Santo, entendeu? Os assembleanos dizem, se você quiser ser pentecostal, tem que vir para o nosso meio. Mentira. O Espírito Santo não está preso a rótulo nenhum. A rótulo nenhum. Ele manifesta onde ele quer, como lhe apraz, da maneira dele, acabou e pronto. Não tem nada a ver com essa exclusividade, né? Não existe isso. Ser pentecostal é ser cheio do Espírito Santo. É manifestar a graça e o favor de Deus na sua vida. Você pode estar em qualquer igreja do mundo. Um dos caras mais abençoados que tem no Brasil chama-se Hernanes Dias Lopes. Extremamente estudioso, um grande pregador. Eu fui num congresso da CEPAL, eram 3 dias, cada pregador só pregava uma vez, porque tinha excesso de pregador lá.
pessoal reuniu e disse, não, o Hernandes tem que pregar 2 dias. E ele pregou 2 dias. Único. Por quê? Porque ele é um cara extremamente cheio da graça de Deus. Qual igreja que o Hernandes frequenta? Igreja Presbiteriana no Brasil. Uma das mais tradicionais. Está a história dela aqui atrás, né? Nós não podemos apresentar porque nós pulamos, né? Aquilo que o Felipe citou ontem, né? Daniel Berg e Gunnar Wing tiveram uma revelação de Deus depois do movimento da Rua Azusa, que Deus estava os enviando para um lugar chamado Pará. Eles foram pesquisar no mapa e descobriu que Pará ficava no Brasil. Chegando no Brasil, foram para uma igreja batista, eles falavam em línguas, chegou lá os batistas expulsaram eles. Aí um foi para São Paulo, foi para um lugar lá chamado Belenzinho, né? Deram o nome de Belenzinho, porque aqui era Belém, lá Belenzinho, né? E o outro ficou em Belém. Fundou a igreja Assembleia de Deus Mãe em Belém. Hoje tem 2 mães no Brasil, a de Belenzinho e a de Belém. E as duas disputam qual que é verdadeira, entendeu? Isso foi em 1911. Em 2011 eles fizeram 100 anos. Então fizeram 2 celebrações de comemoração de 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, 2 festividades, uma em Belém e outra em São Paulo. O de São Paulo, como a cidade é maior e tal, ele domina mais, ele tem mais domínio. Era o José Wellington. A Globo fez um seriado de um cara bandido que passava a mão no traseiro das mulheres, que roubava a carteira. O nome desse sujeito era José Wellington. José Wellington. Era um pastor bandido que fazia tudo quanto é tipo de trapaça, né? Porque a Globo é satânica e ela quer desacreditar o Evangelho, a palavra de Deus, a todo custo, né? A Assembleia de Deus dos Estados Unidos foi fundada 3 anos depois do que a do Brasil, né? Declínio do movimento da Rua Azusa. Todo movimento que Deus suscita, o homem dá um jeito de destruí-lo. Todo. Vocês vão ver essa sequência aí. Tudo que Deus cria de novo e tal, o homem dá um jeito de botar regra, de atrapalhar. O César Castelhano, lá da Colômbia, teve um grande entendimento das coisas de Deus e criou o governo dos 12. É um negócio bom, bem feito e tal. Veio para o Brasil deu conta de detonar esse movimento, desacreditar, botar por terra, né? Porque o homem tem essa capacidade, né? Então, por que aconteceu o declínio? No decorrer dos anos, o movimento entrou em declínio com muitas divisões sobre doutrinas e até heresias, desonestidade financeira, né? Tem um princípio seguinte, tem 2 coisas que destroem o homem. Quem não quiser gostar, tampa o vidro. É dinheiro e mulher. Se você evitar essas 2 coisas, você está mais ou menos protegido. Se você não for vigilante, numa das 2 você cai. E esses líderes do movimento da Rua Azusa, os assembleanos de Deus, né, caíram exatamente nisso, né? Ou escândalo financeiro ou escândalo sexual, né? Em 1914, houve a chamada geral para a realização de uma convenção que reuniram de 200 a 300 líderes em 20 estados dos Estados Unidos para colocar ordem à situação. Então fundaram, 911 no Pará, 914 nos Estados Unidos, Igreja Assembleia de Deus. Depois desse movimento, está caindo em descrédito, está em decadência, apesar que os participantes desse movimento até hoje o coloca no topo, né, como suprassumo, né? Eles dizem que nós somos geladeiras, que nós não temos doutrina. Doutrina é aquele cabelão, aquele saião, aquela coiseira toda, né? Que nós não temos doutrina, nos criticam o tempo todo, né? Achando que eles estão por cima, mas já caiu há muito tempo. Deus já suscitou coisa nova, que é o movimento chamado Chuva Serôdia. Deixa eu contar outra anedota. O Ebenezer, quando esteve aqui pela primeira vez, o diretor do Haggai, ele ficou muito encantado com a igreja em Ariquemes. Aí ele foi num congresso de pastores no Espírito Santo, tinha 1000 pastores.
Aí ele disse, eu encontrei a igreja de Atos, está no interior do Amazonas e tal. Aí tinha um irmão lá que tinha estado aqui, né? Aí falou, pede perdão para os irmãos que quando eu estava lá como pastor, eu achava que eles eram clube e não igreja. Agora você vem falando que é a igreja de Atos, né? Porque a igreja verdadeira é a igreja de Atos. Tudo que surgiu depois foi criação do homem e deterioração do homem, né? Então, depois que houve o descrédito do movimento da Rua Azusa, Deus levantou o movimento da chuva serôdia. Há dois tipos de chuva lá no livro de Oséias, a temporã e a serôdia. A temporã antes da época da chuva, antes do verão, e a serôdia depois da época da chuva, né? Então, depois da manifestação de Azusa, houve a chuva serôdia. E houve muitos irmãos usados assim com um poder tremendo por Deus. Um deles foi esse aqui, William Branham, de uma família pobre, nasceu em 1909, aos 7 anos teve sua primeira experiência com Cristo. Estava debaixo de uma árvore, um som começou a soprar nas folhas, não havia vento em nenhum outro lugar, e uma voz lhe disse, não beba, não fume ou contamine o seu corpo, pois tem uma obra para você realizar quando for mais velho. Aos 24 anos, começou a pregar e sua igreja prosperou muito. Em 1946, casou novamente. Por que eu botei esse negócio aqui, casou novamente? Porque a Bíblia mostra que casamento é um só, até que a morte separe, né? Então, mesmo Deus manifestando, fazendo prodígios e maravilhas, o homem está agindo carnalmente. Está agindo carnalmente, né? Não tem desse negócio de trocar de 40 por 2 de 20. Não existe isso, né? É até que a morte separe. Esse é o princípio bíblico. Alguém diz, não, mas eu já falhei. Você falhou, de pendura em Deus e pede graça, misericórdia e perdão. Porque o padrão bíblico é esse, ele não vai mudar. Deus não muda o seu padrão. Casa-se novamente. Brahma recebeu a extraordinária visita de um anjo e deu início a todo o seu ministério de cura. Uma menina que estava acamada em pele e ossos, desenganada pelos médicos, foi curada através do ministério de Brahma. Em julho, aqui em maio, aqui em julho, ocorreu a primeira de suas numerosas campanhas de cura. Cegos, surdos, paralíticos foram curados e até ressurreição de mortos. Esse William Branham um dia estava pregando e os repórteres fotografando ele, e na fotografia apareceu um halo como os santos católicos têm. Você já viu a figura de santo católico? Com uma luz na cabeça? Eu peguei uma foto e trouxe para vocês verem, né? Os repórteres seculares fotografaram isso. O homem realmente tinha muita unção de Deus. Desvio de Brahma e seus seguidores. Sempre é desse jeito. Deus faz, o homem é porcalha. Deus faz, o homem lameia, né? Dizia ser o profeta do século XX no espírito de Elias. Vocês sabem que eu gosto muito de Deus, não me dá fama, não me dá glória, não dá nada disso, porque isso é a maior cilada que existe. Se você sentir famoso, importante, se 3 caras te elogiar, aí tem que vir um espinho na carne para furar aquela bolha. Esses dias eu falei para uma pessoa que ele estava muito inflamado, falou, não me fala nada, eu não quero ouvir, não me fala nada, com medo do espinho, né? Porque o espinho vem e fura aquela bolha, né? Então o que aconteceu com Brahma foi isso, né? Anunciou a volta de Jesus para 977, só que morreu em 65, né? Após 20 anos de ministério. Depois da morte disseram que ele ressuscitaria dos mortos. Como não ocorreu, ele foi idolatrado. Criaram uma seita em torno do seu nome, chama Tabernáculo da Fé. Aqui em Ariquemes tem, viu? Aqui tem o Tabernáculo da Fé. São os seguidores do Brahma, William Branham, né? Aqui em Ariquemes tem o Tabernáculo da Fé. Eu já conversei com uma pessoa de lá. É a única doutrina verdadeira, é a única igreja perfeita, é os únicos que vão entrar no céu. Essa é marca de toda heresia. Toda heresia é fundamentada desse tipo, né? São os únicos, né? E o pessoal que viveu antes do Brahma? Estão tudo no inferno, porque só a igreja do Brahma que salva, né? Aqui está ele com a fotografia que os jornalistas seculares tiraram, está vendo?
Ele estava pregando, os jornalistas tiraram a foto e apareceu isso na foto. Apareceu na foto. Do lado dele está o T.L. Osborne, outro pregador americano, também da chuva serôdia. Esse esteve aqui no Brasil várias vezes, né? Ele é conhecido por T.L. Osborne, Thomas Lee Osborne. O livro dele que fez mais sucesso é Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Foi escrito em 1960. Ele é publicado até hoje, quem publica é o R.R. Soares, né? Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Influenciado por Branham, assistiu a algumas das reuniões e viu muitos milagres. Ele era da Assembleia de Deus e diz ter ouvido muitas vezes uma voz que lhe dizia que poderia fazer o mesmo. Foi orar e jejuar, deixou a igreja com sua esposa. Deus lhe falou: como tem levantado William Branham, posso levantá-lo também. Ele se lançou em um ministério independente de evangelismo e cura. E curou muita gente, foi um fenômeno, né? A última vez que ele esteve no Brasil, ele falou lá no R.R. Soares, antes de morrer. Ele falou uma semana. Falou sobre milagres. Cada dia ele falou sobre uma das letras. Um dia M, outro dia I, né? Falou sobre milagres. Não pregou cura, pregou evangelho, né? Por quê? Porque a esposa dele, chamada Daisy, teve um câncer. E como ele era usado para curar tudo quanto era coisa, ele deitou no chão, estendeu as mãos no formato de uma cruz e diz: eu só levanto aqui quando minha mulher for curada. Como a mulher não foi curada, ele levantou. Deus não curou a mulher dele. Quem faz cura é Deus. Quem faz milagre é Deus. Mas as pessoas pensam que são elas. Uma das grandes vantagens do Randy Clark, esse que o Felipe citou ontem na pregação, é que ele mostra claramente, é Deus quem faz. Nós temos que ser humildes, nós temos que mostrar que não depende de nós não curamos quem nós queremos, é Deus quem cura, né? Ainda T.L. Osborne causou mais impacto fora dos Estados Unidos do que dentro. Realizou cruzada em vários países. Curas simplesmente começaram a acontecer por meio das multidões. Era impossível impor as mãos por causa da quantidade de pessoas. Regrinha, tem que botar a mão? Não tem que botar a mão. Deus faz como lhe apraz, não precisa de regrinha. Nós gostamos demais de regra. Receita do bolo. Qual que é a receita do bolo? No reino de Deus não tem receita de bolo, tem Deus. Em algumas ocasiões chegava a ter 100 mil pessoas nas suas reuniões. Você imagina o que é 100 mil pessoas? É a população de Ariquemes. Toda a população de Ariquemes. Né? Chegava a ter 100 mil pessoas nas suas reuniões. Né? Porque onde tem cura, as multidões aglomeram. Né? Oral Roberts, esse irmão também foi usado muito para cura. Ele morava em Oklahoma e ele era um cara inteligente, né? E cura é um troço que rende muito dinheiro. E ele montou um patrimônio, montou uma faculdade de medicina, uma senhora faculdade de medicina lá em Oklahoma, né? Uma porção de outras coisas, né? Chama a Universidade Oral Roberts, uma grande universidade. O filho e a filha suicidaram. Ele teve uma porção de percalços, teve um final de vida muito triste, né? Com muito dissabor, né? Foi convertido e curado aos 17 anos. Orava, jejuava e lia os evangelhos de joelhos. Recebeu a revelação de que Deus queria curá-lo e sentiu o chamado para levar o poder da cura divina à sua geração, né? Outro da chuva serôdia, Gordon Lindsay, nos anos 40 e 50 foi usado para coordenar e equilibrar o movimento de cura, porque normalmente esses movimentos de manifestação da glória de Deus, o homem bota o dedo e começa a criar normas e regrinhas e desajuste. Teve um sujeito no nosso meio, chamado José Fernandes, há uns 10 anos atrás, nunca houve tanta gente naquele auditório como no dia que esse José Fernandes esteve. Ele também anunciava a cura. A gente botou um telão lá de fora, porque a gente sabia que tinha vindo caravanas de vários lugares do estado, e as pessoas queriam quebrar as portas, porque queriam ficar dentro do auditório, o auditório já estava cheio, né? O auditório só cabe 1.500 pessoas, né? Tinham 5 mil pessoas esse dia.
Ninguém queria ficar no telão. Então houve muitas curas, e como eu não quis ocupar um local, eu sentei no chão. E tinha uma irmãzinha sentada perto de mim. Quando ela começou a ver aquelas curas, ela falou: sabe que isso não é falso? Eu virei para ela: sua incrédula, não é possível que você não crê que é verdadeiro? Né? Tá bem. Esse irmão foi embora, e nunca eu ouvi um testemunho que alguém se converteu naquele dia. Que alguém foi liberto do fumo ou de qualquer outro vício ou da pornografia naquele dia. Não deixou rastro. E isso me botou a questionar muito. Por que não deixou rastro? Não deixou nada. Foi só um movimento do dia. Aí um dia, a Maria do Perpétuo Socorro me trouxe um pedaço de osso que ele tirou do pai dela lá na boca do Acre. Aí eu olhei, era uma pontinha da asa de galinha cortada com a faca mal amolada, que deixou o sinal da faca, né? A gente estuda isso em medicina legal, né? E a gente aprende esses negócios, né? Então o que ele fazia? Ele usava paletó, ele levava as coisas dentro do paletó, chegava lá, simulava a cura, pegava um pedaço que ele tinha tirado, mas do bolso do paletó, e mostrava para as pessoas. Teve um acidente na BR, ficou 45 dias numa UTI entre a vida e a morte. Porque não se brinca com Deus, Deus é sério. Mas Deus o levantou. Ele estava abrindo igreja em todas as cidades aqui. Acabou com essa abertura de igreja, acabou tudo, morreu tudo, virou nada, né? E o Silas foi na televisão e falou: se um dia chegar um sujeito aí chamado Zé Fernandes da Igreja Assembleia de Deus, chama a polícia, porque é um falsário. Aqui está Oral Roberts, 1918, 2009. E aqui está Kenneth Hagin, já nós vamos falar sobre ele, né? Eu estou trazendo as fotos porque vocês são jovens, não conhecem esse pessoal, né? Eu convivi nessa época, né? Principais movimentos da igreja no último século. Nos anos 60, o avivamento de cura tinha, em grande parte, esgotado seus recursos. O Brasil foi bastante afetado por esse mover de cura. Manuel de Melo, Davi Miranda, os fundadores da Igreja Brasil para Cristo e Cristo para o Brasil, né? E outros levantaram fortes moveres de cura. Bispo Macedo, da Igreja Universal, e seu cunhado, o missionário Renildo R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, têm dado continuidade a esse trabalho de cura, né? Está aí os dois, né? Edir Macedo e Renildo Soares, ainda bem mais jovem, né? Essas igrejas deles receberam o nome de neopentecostal, porque são igrejas que buscam a manifestação do Espírito Santo, mas não no estilo Rua Azusa, né? Num outro estilo mais moderno, mais atualizado. Então a história os chama de neopentecostais. Aqueles clássicos são os pentecostais, né? Já superados, né? E agora esses novos. A igreja no Brasil, eu converti em 69, uma igreja enorme, gigante, tinha 100 pessoas, né? Era uma tristeza. Nem nascido. Esses irmãos se encarregaram de dar um outro aspecto no evangelho no Brasil. Igreja evangélica era pontinha de rua, periferia, bairro lá distante. O que principalmente o Bispo Macedo fez? Edir Macedo colocou templos suntuosos nas principais avenidas das capitais, para dar um outro tom no evangelho. Eles podem ter muitas coisas que a gente discorda. Eu, quando descobri que a Record foi compra com dinheiro da igreja e botar no nome do bispo, eu falei: não ouço mais o bispo, né? Não ouço mais o bispo. Aí depois ainda tem outra história. For lá na Colômbia pegar $5.000 dos narcos traficantes para poder pagar a Record, né? Não assuste com um escândalo no meio da igreja, que isso é a regra. A Bíblia diz: alguém que cuida está de pé, vigie para que não caia. Escândalo tem todo dia aos montes, não preocupe com isso. Eu fui visitar a Priscila, lá em Campo Grande, e chegando lá, o atual marido dela disse o seguinte: eu quero passear com o senhor aqui em Campo Grande. Falei: tem coisa, né? Aí onde que ele me levou? Na igreja da Universal. Um prédio assim com 20 metros de altura, com um elevador panorâmico na frente, 500 vagas de garagem em torno, no centro de Campo Grande. Todo revestido de granito, o luxo extremo, né?
Aí eu disse para ele, ó, essa Universal deve virar um partido político ou um banco, porque de reino de Deus ela não tem nada, né? Abriu o banco, abriu o partido político, como que chama? Meu Deus, que povo desinformado! Chama PR, Partido Republicano, é da Universal. E continua a igreja também, porque a igreja é do Senhor, por mais bagunça que ela esteja, Deus mantém. Ainda bem que é assim. Imagina se não fosse assim, como que o Senhor ia nos alcançar? Como que era a nossa vida? Era totalmente destruída. Às vezes a gente tem muita facilidade de apontar o dedo, a gente deve fazer o contrário, né? Apontar para a gente, porque nós vivíamos em caos. Agora um sujeito que nunca houve escândalo com o nome dele, um sujeito extremamente abençoado, que viveu quase 100 anos e que morreu recentemente, 2018. Não exerceu o ministério de cura, se destacou como o maior evangelista de todos os tempos. Viveu dias difíceis, dizia que não... Os colegas dele, os concorrentes, diziam que ele não entendia de Bíblia. Resolveu se retirar para orar e jejuar. Teve um tremendo toque da presença de Deus, muita paz, e nunca mais tentou explicar a Bíblia. Sempre dizia, o Senhor disse. Ele esteve no Brasil 2 vezes, em 69 e 84 eu fui ouvi-lo as 2 vezes, né? Multidões e multidões e pessoas decidiam em massa com a pregação dele era simples e sempre o Senhor disse. Ele não tinha que explicar o porquê da Bíblia, né? Ele adotou essa posição e ou a Bíblia disse, ou o Senhor disse. Multidões foram convertidas através do seu ministério, viajou por mais de 40 anos em todo o mundo, sendo a pessoa que pregou para o maior número de pessoas até hoje, Billy Graham. Billy é a forma compacta da palavra William, né? O nome é William, né? Graham. Está aí ele jovem e ele já idoso, né? Era bonitão, só a presença dele já chamava atenção, né? E aqui ele já idoso, né? Morreu com 99 anos, ó. Nasceu em agosto de 1918 e morreu em novembro de 2018. Quase 100 anos. Lá no bairro de Los Angeles, chamado Hollywood, tem o Passeio da Fama. É uma calçada que tem uma porção de estrela para as pessoas que se destacam, né? Os Estados Unidos têm essa maneira de promover as pessoas, né? Pessoa das artes, pessoa de qualquer área que se destaca, né? Eles fazem uma estrela para ele lá no Passeio da Fama, né? A rua chama Hollywood Boulevard. Olha que estrela que tem lá. O cara deixou o nome na estrela da fama, né? Billy Graham. Legado desses movimentos, né? Imposição de mãos, forma de governo local, não denominação e sim comunhão, considera a autoridade da igreja local soberana e não hierarquia regional, igreja com filiais, né? Foi tudo legado disso. Vocês estão vendo por que nós somos assim? Um livro que ajudou muito foi o livro do Mached Chavda, que é um indiano, O Poder Atômico de Deus através do jejum e oração, né? Ele traz informações detalhadas sobre método de jejum e seus benefícios. Há verdades de ligação entre avivamento e... Você que diz que tem dificuldade para jejuar, né? Aprenda agora que o avivamento está ligado a jejum. Né, Felipe? Está ligado a jejum. Eu sempre digo lá no projeto, se você for esperar, sentir inspiração para jejuar, você não vai jejuar nunca. Eu nunca vi uma pessoa levantar de manhã e dizer o seguinte, hoje eu estou com desejo de jejuar. Não existe, nós levantamos com vontade de... Jejuar é uma decisão de matar a carne, de matar a vontade do homem, de submeter a Deus. E aí você jejua 1, 3, 5, 7, 21, 40 dias, né? Tem um irmão lá do Tocantins, que de vez em quando ele vem pregar aqui.
A última vez que ele veio, ele estava no 17º dia do terceiro jejum anual, que ele faz de 40 dias. Ele faz 40 dias só com água. Ele estava no 17º dia. Todo dia ele dizia o seguinte: na hora que você for almoçar, eu quero ir, para a gente ter comunhão durante o almoço. Enquanto a gente comia, ele ficava conversando, ele não comia. Aí a Lloyd fazia um suco para ele, alguma coisa assim, porque ele toma água, né? 40 dias só tomando água. A sorte dele é que ele é gordinho, né? Então, ele usa os 40 dias de jejum 3 vezes por ano e controla um pouco o peso, né? Avivamento e jejum estão ligados. Você quer avivamento, quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Estabeleça os dias de jejum por semana. 1 dia, 2 dias. Isso traduz compromisso com Deus, apego à obra de Deus, né? Valorização das coisas divinas, né? Todos os derramamentos do Espírito no passado tiveram pontos principais. Cada um, Deus revelou um destaque. Deus manifestou um aspecto. Lutero, justificação pela fé. Lutero lê Romanos 1,17 e viu que o justo vive pela fé. Wesley, clube santo, santificação. O movimento pentecostal, batismo no Espírito Santo. Em 48, 70 alunos, alguns no chão, sob o poder de Deus, outros ajoelhados em adoração e louvor. A unção se intensificou, o temor de Deus sobre todos. Esses estudantes, cheios de unção e mover de Deus, através de imposição de mãos, eram tomados por profecias. Por muitos anos não houve profecia, Deus não falou. Nós temos o registro bíblico que de Malaquias a Mateus são 400 anos sem Deus falar, né? Controvérsias e conflito desses movimentos. Vários motivos de controvérsia entre os principais do movimento, entre os participantes do movimento. O motivo mais destacado foi a transmissão de dons e ministério por imposição de mãos. A crença na existência de apóstolos e profetas nos dias de hoje. Através da imposição de mãos se estabelecia apóstolos e profetas. Outro ponto, nenhuma igreja tem direito ou autoridade sobre outra igreja. As igrejas são autônomas, nem sobre pastor, nem sobre membros, né? São assuntos que foram motivo de controvérsia, de discussão nesse período, né? 2 heresias do movimento Chuva Serôdia. Graça e liberdade. Até hoje se discute esse assunto, né? Cada dia estão saindo aí, né, discussão disso. O irmão Sérgio hoje mesmo falou, né? O sujeito estava lá, ouviu sobre graça. Nossa, agora eu posso fazer de tudo, né? Tem graça, né? Está tudo perdoado, tudo liberado. Liberou geral. Graça nunca foi isso, né? É uma posição de responsabilidade, de compromisso, de temor ao Senhor, de consagração. Graça é isso, né? Não é liberdade para pecar. Graça nunca foi liberdade para pecar. Podemos traduzir isso por graça e libertinagem, que resultou em pecado e imoralidade. Surgiu porque combatia o legalismo das Assembleias de Deus e também valorizava tanto as profecias que desprezava e desvalorizava a palavra de Deus. Até hoje isso é muito comum, né? Tem igreja que é dirigida por profecia, né? A palavra não tem espaço nessas igrejas. As pessoas não retêm a palavra no coração, vivem tudo às custas de profecias. A igreja que eu converti, 1969, o culto que não tinha profecia, aquele culto não prestou. Deus não falou, tinha que ter profecia todo dia. Até que criar-se o termo a profetada, né? Que a maioria era profetada. É para as pessoas ficar ricas ou para casar, né? Ó, Felipe, você vai casar com fulano de tal. Eu gosto de uma irmã aqui, né? Aí então eu profetava para o Felipe, ó, Felipe, você vai casar com fulano de tal. Tudo ação do meu coração, né? Eu que estava querendo aqui as coisas, desejando, né? A minha igreja era dessas, né? Barulho, né? Você não imagina, né? Se não houvesse barulho também, Deus não estava operando, tinha que ter berreiro. Então cada um abria a boca e gritava, né? É o tal de aleluia, glória a Deus. Aí o outro grita atrás, o outro grita em cima. Daí um tempo é um piseiro que ninguém já está entendendo mais nada, né? Paulo diz aos Coríntios, faça tudo com decência e ordem. Mas nesse meio não existe isso, né? Hã? Ah, lógico, tinha que seguir o grupo, né? Porque senão estava... Ó,
Olha a imposição da cultura, senão era carnal, era mundano. Eu trabalhava demais, estudava demais, tinha uma vida muito corrida e tinha uma tal de vigília no monte. Tinha que ir lá para a riba do monte. Qualquer semelhança é a regra, viu? Então eu ia para aquelas vigílias muito cansado e pegava no sono. Aí algum irmão vinha, né? Irmão, acorda, né? Aí eu acordava e dizia assim: você me tirou da concentração, eu estava numa comunhão tão profunda. Mentira, estava no sono profundo, né? Tinha trabalhado o dia inteiro, corria demais, tinha muito a fazer, né? Mas tinha aqui na vigília, porque senão não era espiritual. Copa do Mundo do México, 1970. Estava lá nessa igreja, né? O espiritual vai para o retiro fora da cidade, onde não tem televisão para não ver o jogo, né? Então aqueles que queriam ser espiritual, todos foram. Os outros, alguns assumiram que era carnal e ficaram para ver o jogo, né? Decisão do tricampeonato mundial, 1970, México. De lá, de onde nós estávamos retirados, a gente ficava escutando se havia fogos. Se houvesse fogos é porque o Brasil estava fazendo gol, porque se o México fizesse gol, não ia ter fogos, né? Então, como teve muitos fogos, a gente já voltou presumindo, né? O Brasil foi campeão, né? E de fato foi. Então, uma religiosidade que não dura, que não tem consistência, que é algo muito mais carnal do que realmente compromisso com Deus, né? Manifestação dos filhos de Deus. Criam que a chuva temporã era o derramamento do Espírito Santo em Atos. A chuva serôdia estava dividida em 3 fases. No início, o movimento pentecostal. O do meio, o derramamento da chuva serôdia. E o último é que as pessoas alcançariam a perfeição para destronar Satanás e trazer a vida para as famílias na terra. O que houve de confusão doutrinária nesse último século, como sempre houve, né? Era para a gente imaginar o seguinte: a igreja vai desaparecer. Não, a igreja só cresce. Confusão doutrinária não impede a igreja de crescer, de maneira alguma. Frutos do movimento de chuva serôdia. Foram restauradas muitas verdades, como os 5 ministérios de Efésios 4:11. É simbolizado pela mão: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, é aquele que casa, né? E mestre. São os 5 ministérios de Efésios 4:11. Também o corpo de Cristo como organismo vivo e não estatuto, organização, CNPJ, né? Os 9 dons do Espírito Santo saiu daquele negócio que é só línguas estranhas, né? Que o Espírito Santo manifesta em 9 dons, né? Não é só línguas estranhas. E imposição das mãos, transferência de unção, está válido até hoje, né? Adoração no Espírito e cânticos proféticos, né? São verdades restauradas do movimento de chuva serôdia, né? É mais um. Páscoa, salvação. Pentecostes, batismo no Espírito Santo. Tabernáculos, o último mover do Espírito Santo como habitação. Então nós não temos que ficar apegados a movimentos. Nós temos que manifestar o Espírito Santo a cada dia, onde estivermos, em casa, no lar, no trabalho. Temos que manifestar a graça de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu gosto muito de dizer o seguinte: quando você está com R$1.000 no bolso, você anda pela rua de qualquer jeito? Não anda, você anda com cuidado, né? Você está com valor no bolso. Agora você imagina o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, habitando em você. Você vai andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer lugar, em boteco, em boca de fumo? Não anda, você tem um zelo, né? É isso que nós temos que ter essa consciência hoje, né? Pode falar, quantas vezes você quiser, desde que todo mundo não fala ao mesmo tempo, porque senão vai achar que Deus está operando sem anestesia. Movimento carismático foi um movimento que aconteceu na igreja católica, o movimento do Espírito. O Espírito entrou na igreja católica e salvou milhares de pessoas na igreja católica. Foi nos anos 60 e 70, na época da minha conversão. Movimento pentecostal, a favor do denominacionalismo para evitar erros e heresias.
ombreado pela Assembleia de Deus. Movimento Chuva Serôdia, contra o denominacionalismo. Aqui é a favor, aqui contra. Resultou em grandes erros e heresias. Movimento carismático valorizava o fortalecimento das denominações, não cogitava em sair das igrejas. Não foi só na Igreja Católica que aconteceu o movimento carismático, aconteceu em muitas igrejas históricas. Por ser um movimento interdenominacional, atingiram as mais diversas denominações tradicionais e, de modo espetacular, a Igreja Católica, em 1967. A DONEP foi um movimento que foi fundado por Demos Chacaria, um australiano, né? E inspirado por Deus, né? Em 1952, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Tinha como propósito alcançar homens de negócio e batizá-los no Espírito Santo. Esta organização contribuiu muito para a disseminação da experiência do Espírito Santo entre milhares de pessoas de igrejas tradicionais que não tinham interesse em assistir reuniões em igrejas barulhentas. Um dos irmãos que foi um destaque tremendo nessa época, David Duplessis, da África do Sul, convertido em igreja ligada à Rua Azusa, teve contato com Smith Wigglesworth, um inglês, que profetizou a obra mundial que Deus faria através dele. A profecia ficou em espera por 10 anos. Em 1948, foi hospitalizado por um acidente. Deus falou: é hora de cumprir a profecia. Quero que você vá ao Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas é um negócio maligno, mundano, carnal que existe por aí, né? Ele respondeu: o que falar aquelas igrejas mortas, Jesus? Jesus disse: eu ressuscito os mortos. Essa é a marca do Senhor. Um ímpio perdido, uma igreja morta, carnal, ritual, tradicional. Deus é especialista em resolver essas coisas. Olha ele aí. David Duplessis, nasceu em 1906 e morreu em 87. Às vezes eu trago os livros principais dessas pessoas que destacaram. Um homem chamado Senhor Pentecostes, né? Era o nome do livro dele, né? A revelação de Duplessis sobre o perdão mudou seu ministério. Estima-se que 10% dos clérigos e 1 milhão de leigos de igrejas tradicionais receberam o Espírito Santo e ficaram em suas igrejas. Quais eram elas? Luterana, presbiteriana, batista, metodista e católicos, né? Eu não gosto muito do termo batismo no Espírito Santo, porque é um termo criado pelo movimento da Rua Azusa. Eu gosto de plenitude do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, né? Porque o termo batismo no Espírito Santo foi criado pelo movimento Rua Azusa. Esse movimento entrou em descrédito, caiu em rotina, desacreditado, ultrapassado há muito tempo, né? A Assembleia de Deus, ao saber que ele esteve no Vaticano, no Concílio Mundial de Igreja, o expulsou da igreja. Mesmo assim, ele prosseguiu com determinação, desprezado pelos pentecostais. Líderes tradicionais e católicos continuaram a cercá-lo. Faleceu com 81 anos em 87, nós já vimos, né? O senhor David Duplessis, o senhor Pentecostes. Na década de 60, a igreja passava por falência e decadência. Milhares de sacerdotes, monges e freiras abandonaram suas vocações e retornaram à vida secular. Esse aqui é o movimento carismático católico, né? O Papa João Paulo XXIII convocou o Concílio Vaticano II, que durou de 62 a 65. Depois de quase 100 anos sem concílio, pediu oração diária por 3 anos, a duração do concílio, né? Para Deus renovar suas maravilhas através do novo Pentecostes, a nova manifestação do Espírito Santo. Nesse concílio esteve presente o único líder pentecostal, David Duplessis, né? O que é que esse concílio, deixa eu ver se está aqui no slide, se não tiver nós vamos falar. Exato, está aqui. O que é que esse concílio criou de novo? Ele terminou em 65. A missa na língua do povo e não em latim, porque até essa data a missa era falada em latim. Todos nós que já frequentamos missa já escutamos.
Dominus obisporemos. Isso é latim. Dominus é Senhor, né? Daí para frente a missa passou a ser na língua do povo. Português, espanhol, inglês, francês, italiano, né? Deixou de ser em latim. Música na língua do povo e não em latim. Missa na língua do povo e não em latim. Sacerdotes de frente para as pessoas durante a missa. Por quê? Porque até nessa data o sacerdote ficava virado para o altar e de costa para o povo. Ninguém entendia nada mesmo, tanto faz estar de frente como de costa, né? Falando em latim, né? Aí depois passou a falar na língua do povo e voltado para o povo. Isso que trouxe o grande avivamento, o grande despertamento, né? Música cantada pelo povo e não só por corais. Vocês sabem que tem igreja que até hoje ainda usa isso, né? Música cantada só pelo coro, né? Não, a música é cantada por todo mundo está ali diante de Deus, não tem esse negócio de alguém especial não, né? Bíblia lida pelos leigos, não só pelos clérigos, porque até 65 a Bíblia só poderia ser lida pelos clérigos, os sacerdotes. Freiras foram autorizadas a abandonar seus hábitos tradicionais por vestes convencionais. As freiras foram permitidas tirar aquele roupão religioso e botar roupa comum, né? Roupa religiosa é coisa de Vaticano, né? As igrejas evangélicas copiam isso, né? Às vezes botam um trocinho assim no pescoço, né? Botam um paletózinho, né? Introduzir nas missas o hino Castelo Forte, tema da reforma de Martinho. O que Martinho Lutero fez na época da reforma? Toda a ação de Deus é seguida de uma reação humana de adequação. Martinho Lutero fez o seguinte, ele pegou aquelas musicazinhas que se cantava nos bares, botou letra cristã e botou na igreja. Então todo mundo, músicas tradicionais, como assim? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a tua? Gosta ou não gosta? Essa música era da campanha de Juscelino Kubitschek. É lá do interior de Minas, chama o Peixe Vivo. Quando Juscelino foi banido pela Revolução Militar aqui no Brasil, ele foi exilado em Paris. Quando ele chega em Paris, a Orquestra Sinfônica de Paris recebeu Juscelino com a música O Peixe Vivo, né? Foi isso que Lutero fez, ele pegou as músicas, sim, populares, essas coisas, né? E botou letra evangélica, né? E uma das músicas foi essa aqui, ó, o Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, pode surgir demônio, surgir o que surgir aí, que eu vou permanecer firme, porque eu tenho um Deus forte e poderoso. Vocês sabem que Lutero foi condenado à fogueira e viveu o resto da sua vida debaixo dessa condenação. Qualquer hora isso podia ser executado, não foi, mas qualquer hora podia ser. Porque foi o imperador Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Não era um presidente sim como do Brasil, não, né? Era uma potência que condenou Lutero à fogueira. Lutero viveu a vida inteira debaixo da condenação. Vida inteira. Um movimento que surgiu nessa época também, chamado Movimento Jesus. O símbolo era esse aqui. E o slogan era Jesus and I, Jesus e eu. Então as pessoas andavam pela rua fazendo esse símbolo, né? Jesus e eu. Isso aconteceu muito no oeste dos Estados Unidos. Neste movimento havia jovens de cultura hippie, drogada e de igrejas tradicionais. Na Califórnia, cantava e testemunhava de Jesus, incendiados pela paixão pentecostal. Não fazia parte de nenhuma organização institucional, formado por duas fortes correntes que se reforçaram, mesmo sendo diferentes. O Jesus People, e já vocês vão ver a outra. Jesus People significa povo de Jesus, conhecido também por cristãos de rua. Começaram no verão de 67 na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. O outro movimento foi o Straight People, pessoas certinhas, pessoas corretas. Straight é reto.
Contrário ao movimento hippie, atingiu universitários de classe média americana. Entre os líderes estava Jack Spark, ex-professor universitário, e Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil para Cristo. Bill Bright é aquele que bolou as 4 leis espirituais, que sempre a gente fala nelas aqui, né? Muitas igrejas se formaram por jovens seguidores desses dois movimentos. Esses jovens substituíram a viagem com as drogas por uma viagem com o espírito. Esse movimento ele espalhou, ele cresceu, ele dominou muito essa época, né? O movimento de discipulado na Argentina. Esse movimento também influenciou muito o Brasil. Em 67, Albert Darling, executivo de marketing da Coca-Cola, foi batizado do Espírito Santo. O grupo cresceu de tal forma que foram para um teatro com capacidade para 1.500 pessoas. Cerca de 10 pastores participaram dessas reuniões de oração. Orville Swindon, Kate Benson, Ivan Baker, Jorge Mitian e Juan Carlos Ortiz. Ivan Baker e Swindon tiveram contato com os navegantes, movimento evangélico de marinheiros da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, com o propósito de evangelizar e treinar novos convertidos. Foi um movimento muito significativo esse dos navegantes. Eram pessoas espirituais, temente a Deus, comprometida. Aqui está a figura de Jorge Mitian e o seu livro. Por que que nós temos essa expressão para quase todo lado? Mera cópia, viu? Mera cópia. Se você quer copiar bem, tem que estudar história, senão você não copia bem, entendeu? Então, Jorge Mitian escreveu o livro Jesus Cristo é o Senhor. Ele esteve no Brasil várias vezes. Ivan Baker e Jorge Mitian compartilharam com o grupo e pastores sua visão sobre discipulado nos moldes do discipulado de... Estão vendo de onde que veio o negócio do discipulado? Foi através de Juan Carlos Ortiz que estas verdades se tornaram mundialmente conhecidas. O Senhor disse: Ortiz, sua igreja não cresceu, só engordou. As pessoas são do mesmo tipo, eram 180 sem amor, agora são 600 sem amor. Você só é o líder deles. Ele usa no seu livro uma outra expressão. Você tem uma creche, todo dia você bota uma madeirinha, todo domingo, né? Você bota uma madeirinha na boquinha de cada um. Então, tudo bebê, né? Isso você vai fazer por anos. Aí, Juan Carlos Ortiz. Esse exerceu influência no Brasil tremenda. Uns queriam ver Satanás, não queriam ver João Carlos Ortiz. Em português é João Carlos Ortiz, né? Eu comprei o livro dele em 70 e li, fiquei encantado, né? E o líder da minha igreja me abominou, porque eu tinha lido o livro do Juan Carlos Ortiz, né? E eu leio até hoje. Chama O Discípulo, né? Ele sai da Argentina, vai para os Estados Unidos, influencia muito os Estados Unidos, né? Muitos líderes em 72, 73 foram à Argentina se expor aos ensinamentos de Ortiz, entre eles o irmão Adonias, que esteve conosco muitos anos aqui, que faleceu ano passado, né? Em 73, no encontro em Porto Alegre, teve participação de 7.000 pessoas de todo o Brasil. Você imagina um encontro com 7.000 pessoas? 73. A maior ênfase era a unidade da igreja. Deus não queria formar denominações, queria formar a noiva. Estão vendo por que não somos uma denominação? Somos a noiva de Cristo. Outra ênfase foi a restauração da família como nosso núcleo prioritário. Esses dias a Evinha orou lá na reunião, né? Senhor, abençoa a família, porque a nossa primeira responsabilidade, a nossa primeira cela é a... Mas não havia esse entendimento. Havia uma religiosidade. Isso aconteceu nessa época aqui, ó. Esse movimento do discipulado saiu da Argentina e foi para os Estados Unidos, na década de 70. Aconteceu quase que simultaneamente. A Argentina teve grande peso no início devido ao livro do Juan Carlos Ortiz, né, o discipulado, né? Nome de líderes do movimento de discipulado dos Estados Unidos era Bob Mumford, Derek Prince, Don Bachan, Charles Simpson e Ern Baxter. Esse Mumford escreveu o livro A Patrola de Deus. Tem aí até hoje, vocês podem ler, um excelente livro. A Patrola de Deus é que ele estava orando e ele teve uma visão
de um tratorzão, assim, um D6 vindo para cima dele, né? E ele gritou: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido. O Senhor falou: não, meu filho, sou eu é que quero te tratorar, eu que quero te... Porque a gente sempre pensa que é o diabo inimigo da gente. Ele falou: não, sou eu que estou trabalhando. Aí ele bota essa experiência num livro e chama Patrol de Deus, só que é um trator. No livro tem a foto de um trator, mas ele chama Patrol, não sei porquê. Desmoronamento desse movimento do discipulado, sempre é assim, Deus faz e o homem trata de jogar por terra, né? Ponto negativo: ênfase na obediência ao homem, na palavra escrita, não cultivava a comunhão com o Espírito Santo. Eu vou explicar para vocês o que era o movimento discipulado no início. Tinha um movimento discipulado aqui em Campo Grande. O sujeito entrava lá, a primeira coisa que ele fazia era doar tudo que ele tinha para o chefe do movimento. Ele tinha que ficar como aquelas ordens católicas da Idade Média, né? Franciscanos, dominicanos, né? Totalmente pobre, não tinha nada. Se ele tinha um carro, ele tinha que entregar para o chefe. Se ele tinha dinheiro, ele tinha que entregar para o chefe, né? Celular não existia nessa época, mas se ele tivesse um celular, ele teria que entregar para o chefe, né? Eu odiava o tal do discipulado. Por quê? Porque era muito dedo do homem, né? Era muita carnalidade, mas houve pontos positivos também. Ênfase na família, comunhão no lar, bom testemunho na vida diária, ênfase em crescimento pessoal e maturidade. É o que nós falamos para vocês todo dia: tenha maturidade, cresça. Para isso precisa de jejum, precisa de oração, precisa de leitura da palavra, precisa de envolvimento com o reino de Deus, precisa ser maduro, senão você vai ser sempre um crente criança, né? Cheio de mimimi, né? Houve humildade e quebrantamento dos líderes ao admitir seus erros, foi o mais importante desse movimento discipulado, que também teve seu desmoronamento. Televangelistas, outro movimento que surgiu nesse período. O que é televangelistas? Pessoas pregando o evangelho na televisão, né? Nas décadas de 70 e 80, usaram a televisão para divulgar o evangelho. Televangelista de projeção mundial, Robert Schuller, era o líder da Catedral de Cristal lá em Los Angeles. Com o programa Hora do Poder, Jim Swaggart, Jim Bakker, esses dois brigaram de si, competiram, um derrubou o outro caiu por si, foi uma bagunça. O Jim Bakker tinha uma TV própria que tinha um programa chamado PTL, People That Love, Povo que Ama, Rex Humbert, Oral Roberts, Jamie Robson e outros. No Brasil foram Jim Swaggart e Rex Humbert, que marcou a era dos televangelistas. O que marcou a era dos televangelistas não foi a palavra, mas os escândalos acerca de sexo e dinheiro, no final das décadas de 80. Por isso todos caíram, desapareceram, né? Porque em vez de deixar um resultado positivo, foi escândalo, né? Tanto o Jim Swaggart como o Rex Humbert fez muito sucesso no Brasil. O Rex Humbert tinha um programa muito bonito, com um local muito encantado, tudo enfeitado, decorado, ele entregava uma palavra ótima, né? O Jim Swaggart pregava com muita unção. Aqui no Brasil passava 5 horas da manhã, eu levantava todo dia 5 horas da manhã para ouvir Jim Swaggart. Aí Jim Swaggart vai num congresso na Argentina e vai pregar num estádio. O estádio estava super lotado. Então Jim Swaggart disse o seguinte: ainda bem que o Senhor levantou Jim Swaggart, porque sem Jim Swaggart ele não evangelizaria o mundo. Você já sabe o que aconteceu, né? Não precisa dizer mais nada, né? Jamie Buchanan disse: Deus está abalando sua igreja. Coisas escondidas foram reveladas pela imprensa, coisas que a igreja não sabia vieram à luz. É difícil, quando se é rico, importante e poderoso, humilhar-se a si mesmo. Não se anda com o Senhor sem humildade. Nós temos que reconhecer que somos pobres, pecadores, perdidos, e nunca passaremos disso. Se alguma coisa manifestar, é a glória de Deus. E em nós não há bem algum, como diz Paulo aos Romanos, né? A tentação para se tornar orgulhoso e iludido são imensas.
É importante estarmos prestando contas a colegas de ministério para evitar pecados. O juiz de Deus vem trazendo à luz o que não é do Senhor. O Billy Graham não teve nenhum escândalo na vida dele, porque a vida inteira ele teve um cuidado extremo. Todas as vezes que Billy Graham se hospedava num quarto de hotel, os companheiros dele ficavam nos quartos de frente. Ninguém entrava no quarto de hotel para falar com Billy Graham. Ele teve 2 companheiros, deixa eu ver se eu lembro o nome agora, Beverly Shea, e teve um outro, que foi o companheiro dele durante toda a vida, né? Eles morreram primeiro do que o Billy Graham um pouquinho, né? Porque o Billy Graham viveu quase 100 anos, né? Mas eles andaram juntos a vida inteira, né? Depois surgiu o movimento Palavra da Fé. Quem que é o representante do movimento Palavra da Fé no Brasil? R.S. Soares. Tudo que R.S. Soares prega é Palavra da Fé. Quem que criou esse movimento? Kenneth Hagin. Tem um sem número de livros em português, né? Kenneth Hagin, salvo e curado aos 17 anos, pregou até a idade avançada, nunca ficou doente, nem consultou o médico ou tomou remédios. Kenneth Hagin falava suave, evitava publicidade, não tinha pretensão em construir um império próprio, era acessível a todos, fazia suas refeições com os empregados, era um modelo de cristão. Nasceu prematuro em 1917 no Texas, o médico que fez o parto da sua mãe o declarou morto e cuidou apenas da mãe. Depois ele escapou, né? Deram-lhe 1 semana de vida. Ele tinha um defeito congênito, uma cardiopatia congênita, e quando fez 16 anos estava totalmente confinado a uma cama. A palavra de cura se tornou rema, palavra viva, né? Para ele creu e confessou que havia recebido a cura. Realmente levantou, naquele estado, né? Confinado numa cama, levantou, foi à mesa de café da manhã, tomou o café e nunca mais se enfermou. 1 mês depois, caminhou até a praça do fórum, louvando a Deus com lágrimas nos olhos. Serviu a Assembleia de Deus por 27 anos e depois fundou o seu próprio ministério em 62. Se examinarmos o testemunho, o ministério de Kenneth Hagin, podemos concluir que ele é um dos grandes homens do século XX. Está aí, o irmão. E o seu principal livro, A Fé Remove. Por isso que nós falamos sempre que a fé remove montanha, por causa do livro, né? Porque a Bíblia diz que a palavra remove montanha. Diz a esse monte, palavra, né? E o monte é removido. Diz, a Bíblia diz que é a palavra que remove montanha. Mas ele escreveu o livro A Fé Remove Montanhas. E hoje nós repetimos sempre, né? Que a fé remove montanha. As aberrações sobre o movimento Palavra da Fé está nos ensinos de prosperidade. Podemos dizer que o inimigo fez isso, porque Hagin nunca teve intenção de ensinar prosperidade. Outros dizem, porque pregavam um evangelho de prosperidade, deviam viver em casas de luxo, carros de luxo e ter muito dinheiro. Essa influência persiste até hoje? Infelizmente. Eu acho que o que caracteriza o servo de Deus é a simplicidade. Mas esse pessoal diz que aquele burrinho que Jesus entrou montado em Jerusalém era uma Mercedes. Para justificar as suas atitudes. São erradas. Você tem dinheiro, investe no reino de Deus. Eu não vejo isso nas pessoas. Elas têm dinheiro, elas preferem deixar como herança do que investir no reino de Deus. Não, nós temos que investir no reino de Deus. Tudo que nós temos foi Deus que deu. Então, investimos no reino. E não ficamos gastando aí com luxo, com bobageira, coisa supérflua. Investe no reino. Os americanos têm tradição de investir no reino. Nós, brasileiros, temos tradição de botar no bolso e fechar. Dá para contar. O Colégio Protestante de São Paulo virou a Universidade Mackenzie. Por quê? Porque um jovem americano, quando jovem, prometeu a Deus que ele ia ser missionário na Amazônia. Aí formou em advocacia, se tornou um advogado muito famoso, ganhou muito dinheiro, esqueceu a promessa.
Quando ficou velho, ele lembrou, meu Deus, eu tinha uma intenção, uma promessa para Deus de ser missionário na Amazônia. O nome desse jovem era assim, John Mackenzie, né? Então o que ele faz? Pega metade da fortuna e doa para o Colégio Protestante de São Paulo. E a outra metade ele deixa de herança para a família, né? O colégio transforma em Universidade Mackenzie. Para vocês terem uma noção, a Universidade Mackenzie tem 130 mil alunos. Qual que é a população de Ariquemes? Menos do que isso. Graças à doação de um sujeito que investiu no reino de Deus. A pessoa diz, mas aonde que eu vou investir? Entrega para o reino, que o reino sabe o que fazer, né? E vou dar uma adiantadazinha aqui. A Marise dá o seu testemunho pensando que as pessoas vão ser sensibilizadas e doar dinheiro. Eu falei, não, Marise, não é assim. As pessoas têm uma cascavel no bolso. Se você não mostrar claramente que você não tem um centavo, que lá as pessoas reúnem debaixo da árvore, que não tem recurso, que o evangelho não se prega sem recurso, as pessoas não vão doar, não, né? As pessoas não vão doar. E doar também não é um trocado, né? Uma esmola. Esmola é coisa de religião, é volumes. Eu costumo dizer que as pessoas são dizimistas, ofertantes e investidoras. Onde você está? Tem gente que não atingiu nem o primeiro passo ainda. Movimento de restauração na Inglaterra. Arthur Wales, em 58, convoca a primeira conferência sobre restauração. Tema, a Igreja de Jesus Cristo. Pureza, poder, padrão e programa na atualidade. Nos anos 50 e 60, nova liderança na Inglaterra de pequenos grupos nas casas, igreja no lar. Como nós chamamos hoje igreja no lar? Células, não existia esse nome, viu? Nós começamos, há 34 anos atrás, com grupos familiares. Porque não existia a palavra célula, foi depois que criou. Houve fusão de ministério, de apóstolo e discipulado. Arthur Wales dizia, a família deve ser uma igreja, e a igreja uma. Esse movimento de restauração da igreja ficou conhecido como Emarai, né? Uniu o ministério de apóstolo, profeta e discipulado, resultando em relacionamento de amor e aliança. 5 benefícios desse movimento: golpe mortal à independência e tentativa de edificar impérios próprios. O reino de Deus não tem esse negócio de império. A igreja é minha, ela vai ser grande, depois eu vou deixar de herança para o meu filho, depois para o meu neto. Não existe isso. A igreja é do Senhor, todos nós somos servos. Não tem essa coisa, né? Uma nova segurança, autoridade e crescimento. Cada um passou a ser ajudado. Ninguém sentia necessidade de ter tudo, mas os ministérios se completavam. Profundidade de compromisso entre os membros. Irmão disse o seguinte, o Silas é quase um irmão perfeito, uma pena que ele não tem ministério de cura. Não imagina que absurdo, né? Deus dá uma coisa para cada um. Você imagina encher o Filipe dos 9 dons? A primeira coisa, ninguém podia ficar perto dele, não é? Segundo, ninguém podia conversar com ele, né? Irmãos, veja com quem você está falando, eu tenho 9 dons, não é assim? O ser humano, Deus conhece, então ele dá 1, 2, 3 para cada um. Nunca tudo para uma pessoa só. Foi aqui que eles descobriram isso. Outras manifestações de Deus pelo mundo, né? A maior igreja do mundo, Dave Wong Cho. Ele chamava Paul Young Cho, mas por um problema de família lá ele teve que mudar o nome. Eu estava fazendo um curso de inglês na Inglaterra e descobri lá um irmão coreano, né? Aí eu perguntei a ele, você conhece, né, Dave Young Cho? Não, não conheço, né? Aí, você não quer falar Young Cho? Falei, exatamente. Esse eu conheço. Porque no sotaque coreano, né, é Young Cho, né? E nós falamos Cho, né? Fator que protege, capacita e santifica esta obra é a suprema importância do jejum e oração. Oração é a base da obra e o verdadeiro segredo da maior igreja do mundo.
Milhares de pessoas são curadas e o peso da oração vai além da igreja local, passando então a interceder pelo mundo inteiro. Além do monte que eles têm lá na Coreia, todas as quartas e sexta-feiras a vigília de oração na igreja, que dura a noite toda, com participação com mais de 15 mil. Esse é o segredo da maior igreja do mundo: jejum e oração. As pessoas tiram férias para ir para esse monte, para ficar lá o mês inteiro jejuando e orando. Por isso que a Coreia, que era um país insignificante, hoje é um país extremamente desenvolvido. Porque onde se busca Deus, há progresso. Viu? Há progresso. Olha o Massa aí, né? Ele já esteve várias vezes no Brasil, né? Mas já morreu, né? E um dos principais livros dele, né? Descobrindo um novo mundo de orações respondidas, é a quarta dimensão, né? David Young Cho, que chamava Paul, né? Esse livro nós lemos ele logo quando nós começamos a igreja aqui. Por isso que a igreja começou em pequenos grupos, sem hierarquia, sem chefe, sem nada, porque ele preconiza isso no livro. A gente aprendeu com ele, né? Quando o irmão Wagner de BH chega aqui, achava que eles eram os fundadores da célula no Brasil, né? Eles tinham 14 anos ou 18 anos, né? Chegou aqui, nós temos 34 anos de célula, mas como, né? Como que vocês descobriram a célula muito antes da gente, né? Foi por causa desse livro. Foi nesse livro que a gente descobriu as células. Tem que ler, irmãos, tem que estudar, não pode ficar aí boca aberta esperando o irmão no sábado à noite, né? Não, você tem que estudar. Essa aqui é a fotografia da igrejinha do David Young Cho, né? Chama Yoido Full Gospel Church. Yoido é o bairro onde essa igreja está, né? Quando ele escreveu esse livro, ela tinha 600 mil membros, 6 vezes a população de Ariquemes. Hoje já tem quase 1 milhão de membros. O que é o segredo? Cada um cristão missionário, cada um cristão pregador. Vamos ver mais segredo, vem mais aí. Importância dos grupos caseiros, como era chamado naquela época, né? Ele pegou o modelo de Jetro que foi fornecido a Moisés, compreendeu que era impossível pastorear sozinho, como as igrejas dos homens, né, que só tem um pastor, né? Dividiu a cidade em distritos e colocou 100 obreiros como líder de pequenos rebanhos. Hoje nós chamamos célula, né? Qualificação para a liderança. Evidência clara de vida cristã, nós chamamos isso de testemunho. Fulano tem testemunho, ele vive a fé é uma realidade para ele pratica durante a semana ou só no final de semana? Ser batizado nas águas e cheio do Espírito Santo. E ser, quem não é, não converteu ainda, porque a última parte que converte é o bolso. Quem não é dizimista não converteu, né? O dinheiro ainda é seu Deus. Quem é dizimista já converteu porque ele abandonou o Deus dinheiro e passou a ser o Deus criador do universo, né? Tem mais coisa. Para ser membro da igreja, faz-se um pedido por escrito, a pessoa é monitorada, vistoriada por 3 meses pela equipe pastoral. Se ela der fruto, ela é aceita como membro. Tem que frutificar. Se não frutificar, nem membro se torna. Continua como visitante. Este registro dura 1 ano, depois passa por uma nova avaliação. Os inativos são registrados do cadastro, registrados do hall de membros. O resultado desse movimento é o surgimento de super igrejas em várias partes do mundo, né? Tem grandes igrejas em muitas partes do mundo, né? Com milhares de pessoas, mas todo mundo ativo e não espectadores, porque existe na igreja um lado do espectador, o cara que chega, senta, levanta e vai embora. Chega, senta, levanta e vai embora. Isso entra anos, sai ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. O cara nunca produziu um fruto. Jesus diz no capítulo 15 de João, que o Pai agrada com a nossa frutificação. O Pai quer que nós demos muitos frutos.
Avivamento na China, maior nação do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, 1/6 da população mundial está na China. Desde a entrada do comunismo em 49, a igreja está sob perseguição. O regime não admite missionários, não se entra missionário na China. Líderes que não concordam com a igreja oficial do movimento patriótico da Tríplice Autonomia, que é o nome que se dão lá para a supervisão do Estado. Tem uma reunião oficial, tem lá um agente do governo para ver o que vai falar, o que vai ensinar, né? Governo da igreja. São presos como o irmão Watmani foi. O nome do irmão Watmani em chinês é Tu Sheng, né? Ele escreveu ele só escreveu um livro, O Homem Espiritual. Mas as pessoas ouvindo as suas pregações, como tinha muita revelação, muita unção de Deus, elas registravam e publicavam como livro, né? Eu vou trazer alguns aqui para vocês verem. A esposa de Mao Tse Tung, que era o líder do comunismo na China, disse: o cristianismo foi colocado no museu e não existe mais cristãos na China. E isso foi registrado por um pastor chinês chamado Wang Mingdo, líder cristão, página 143. Aí o irmão Tu Sheng, esse nome é ocidental, né? O Watchman é o homem observador, né, da família Ni, né? Por isso Watmani. E os principais livros dele é Vida Cristã e Autoridade Espiritual. Autoridade Espiritual o Sérgio dá aqui no curso, né? E Vida Cristã é um livro excepcional para ser lido, né? Eu já li mais de uma dúzia de vezes, talvez, né? Um livro excelente, né? Qualquer coisa do Watmani compensa ser lida. É muito boa. Eu digo que depois de Paulo foi o homem que mais teve revelação de Deus. Quando Jesus ressurge dos mortos, ele diz: vai e diga aos discípulos e a Pedro. Então ele escreve um livro, e a Pedro. Está lá no Evangelho de Marcos, e a Pedro, né? Quando ele disse aos discípulos, ele estava dizendo mas Jesus destaca, e a Pedro. E ele escreve um livro sobre esse assunto. Quando Mao Tse Tung morre em 1976, deixa a nação desanimada e desiludida. Ele era adorado como Deus, como Dagon, que caiu e o povo ficou desorientado. O que fez o comunismo para a China? Fez coisas boas, né? Unificou a escrita da língua chinesa. Lá é aqueles símbolozinho, né? Cada símbolo significa uma coisa, né? Tem um símbolo que significa boi, um símbolo que significa crise, um símbolo que significa árvore, né? É ideogramas que chama isso, né? Então existia mais de 3.000 ideogramas. Então o comunismo veio e deu uma enxugada naquilo, né? E normatizou. Libertou a nação do budismo e adoração a ancestrais, que tinha isso lá na China. A China era um país muito atrasado, até hoje é um país subdesenvolvido. Ela faz parte dos BRICS, né? Brasil, China, Índia, né? África do Sul e Rússia, BRICS, né? Construiu estradas, melhorou os transportes e a comunicação, desenvolveu a industrialização, né? Só que é um regime ateísta, né? Não admite Cristo. Algumas das maiores igrejas caseiras são lideradas por idosos que passaram mais de 20 anos na prisão. Os novos convertidos são ensinados a evangelizar, né? Foi Jesus que deixou essa incumbência, né? E de fazer discípulos, né? Não é chegar, dar uma palavrinha, virar as costas e ir embora, não, é fazer discípulo, é diferente, né? O desejo dos cristãos nas vilas é pregar e construir igrejas. Geralmente trabalham na agricultura só para sobreviver. Dedicam de coração a obra do Senhor. Eles têm um ditado: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração. Então quero te ver sexta-feira orando, viu? Eu trouxe algumas fotos de alguns irmãos aqui, que talvez alguns não conheçam, né, para vocês ficarem conhecendo. George Miller foi o fundador dos orfanatos lá em Liverpool, na Inglaterra, né, que chegou a sustentar 1.500 crianças com oração. As pessoas chegavam para ele e diziam: senhor Jorge, está faltando alguma coisa no orfanato? Nada. Deus tem provido tudo. Às vezes não tinha uma gota
no orfanato. Mas ele não falava para homem, ele falava para Deus. O leiteiro quebrava a carroça na porta do orfanato, o padeiro queimava o pão, ele levava e doava no orfanato. As crianças nunca passaram fome. Deus proviu tudo, ele nunca pediu nada a ninguém. Porque hoje tem aí um estilo de coisa que chama viver pela fé. Só que é viver pela fala. Ele fala o tempo todo das suas necessidades, e as pessoas então cobrem as necessidades, né? Esse aqui é o Dietrich Bonhoeffer. Foi o irmão que resistiu a Hitler, e Hitler mandou cortar o pescoço dele. E esse aqui é aquele que o Felipe falou ontem, Reinhard Bronk. É um alemão que foi pregar na África, e Deus levantou morto, Deus salvou milhares, reuniu milhões de pessoas, né, através do ministério dele, né? Reinhard Bronk. E aqui nós temos César Castelhano, que teve a revelação do governo dos 12, que veio para o Brasil e eles emporcalharam. Ernesto Onini, que foi um dos expoentes do avivamento do Brasil, década de 60 e 70. Eu ouvi muita mensagem do Ernesto Onini. Ele tinha uma que era muito bonita, que dizia o seguinte: Deus usa homens ocupados. As pessoas querem virar vagabundo para ser usado por Deus, né? Não, Deus usa homens ocupados. Quanto mais tarefa você tiver, mais Deus usa. Um sermão dele que fez muito sucesso era folhas e frutos. A maior parte das pessoas tem folhas, mas o Senhor está esperando frutos, fundamentado naquela parábola que Jesus contou da figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Sempre que a figueira tem folha, ela tem fruto, né? Porque ela cai as folhas, nasce os frutos, depois nasce a folha, né? Então, quando a figueira tem folha, ela tem que ter fruto. E o último aqui é o nosso querido Aloysio Antônio Silva, né? Você só vai vencer o pecado se fizer a vontade de Deus, com alegria. Acabamos, agora vamos ficar aquele período de perguntas que eu disse para vocês, que deixaria para o final, né? Como